Blasfêmia! Blasfêmia! Todos ouviram isso? Né, que você vê nesse teaser, mas eu tenho certeza absoluta que isso daqui não é um milésimo do terror, né, que realmente foi essa ocasião da Páscoa. E eu estava lembrando, né, de alguns anos anteriores, então a gente vem, durante esse período, né, esse mês de abril, que é o período da Páscoa, a gente vem sempre tratando, aprofundando um tema específico, né? Então, quem aqui lembra da série de mensagens do ano de 2022? A memória de vocês anda fraca, né? 2022, gente, uns dias atrás aí. Mas no ano de 2022 nós falamos sobre as cenas da Páscoa. Agora lembraram? Então a gente pegou algumas cenas ali, né? A gente falou sobre a própria ceia, depois falamos sobre a crucificação, falamos sobre o sepultamento, né? A ressurreição. No ano de 2023, a nossa série de mensagens foi qual mesmo? Fala aí, gente, porque até eu esqueci qual que foi. Ok, eu já lembro. Mas 2024, o ano passado, agora vocês lembram, né? Tá, lembrei. A Páscoa nossa de cada dia, né? Nós falamos sobre esse tema. E aí a gente pegou ali os dias da semana, né? Então, quinta, sexta, sábado e domingo, né? O que aconteceu nesses dias. Ou seja, cada ano que passa, nós temos trazido aqui, né, para os irmãos uma perspectiva a respeito da Páscoa. E fato é que, conforme os anos vão passando, a gente vai esgotando alguns temas também, né? Algumas perspectivas elas já vão sendo contempladas. Mas, para esse mês aqui especificamente, eu gostaria então de olhar por uma perspectiva diferente a Páscoa. Porque se eu perguntar para vocês, quem é o herói da Páscoa? Eu não tenho dúvida de que você já sabe quem é. Vamos falar bem alto aí, quem é o herói da nossa Páscoa? Jesus. Jesus Cristo é o herói da Páscoa. E a gente não tem dúvida alguma sobre isso. Então, eu gostaria de pensar na perspectiva contrária, porque neste processo em que Jesus ele vai se tornar o nosso herói, ele está diante também de vilões. Existem alguns vilões na história que às vezes a gente ignora. Mas penso eu que podemos aprender muito com esses vilões que aparecem aqui nesse contexto da Páscoa. Até porque entre sermos heróis e vilões, eu acho que a gente está mais para vilões, né? Então a gente está fornecendo aqui à igreja esse mês, né, essa chance de observar o nosso próprio coração, não apenas de falarmos dessas figuras que estiveram presentes nesses cenários dos quais Jesus fez parte ali por ocasião da Páscoa, mas a gente fazer essa reflexão sobre o nosso próprio coração hoje diante de Jesus também. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versos 57 ao 68. Mateus 26, versículos 57 ao 68, nos diz assim a palavra do Senhor. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias.
E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Até aqui a leitura. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos pedir a iluminação do Teu Espírito Santo neste momento, ó Deus, que é a nossa esperança, e nós pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, ó Deus, que as nossas mentes estejam voltadas para o Senhor neste momento, para ouvir a Sua palavra, para que façamos, ó Deus, uma reflexão correta, honesta da nossa própria vida, Senhor, e que as transformações que o Teu Evangelho promove se realizem também em nossas vidas nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós estamos aqui, então, diante do julgamento de Jesus. A cena anterior, né, Jesus está lá no Getsêmani. Vocês sabem que ele é traído, né, por um dos seus discípulos. Quando os soldados, então, prendem Jesus, todos os discípulos saem correndo, né, todos eles abandonam Jesus. O texto indica para a gente que Pedro ele está curioso, ele está preocupado, apesar de ele ter fugido também, né? Quando os guardas foram olhar para o lado, já tinham entrado no mato, né? E ficou só Jesus. Mas Pedro foi seguindo ali de longe, né? E ele estava observando, e o texto deixa claro que ele queria ver o fim disso, o que ia acontecer. Ele está acompanhando pelo lado de fora, né? A gente tem este momento da história, e aqui especificamente é o momento em que Jesus Cristo ele entra dentro do Sinédrio e ele vai então passar por esse julgamento aqui. Então Jesus está sendo julgado, mas esse julgamento aqui de Jesus, ele também é o julgamento do nosso coração, é o nosso julgamento também. Eu gostaria que você imaginasse um tribunal aí. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de adentrar, né, num recinto de tribunal, mas pensa aí num tribunal grande, majestoso, né, pensa ali naquelas cadeiras bonitas ali na frente, juízes sentados ali. Quando a gente fala de juízes, né, sentados para julgar, eu sei que a gente não tem boas referências disso, mas sempre funcionou assim, né? E o Sinédrio era exatamente esse ambiente. Então pensa nesse cenário, e agora você tem ali os juízes, você tem um réu parado no meio dessa sala, e imagine você lá fazendo parte do júri. Então nós estamos fazendo parte do júri, né, os religiosos da época, a gente tem ali os principais do Sinédrio, né, os sacerdotes, os escribas, né, os fariseus, e eles iam julgar Jesus, então, diante daquela situação. Só que ali no centro não está um prisioneiro qualquer. A gente não está falando de um ladrão, a gente não está falando de um bandido, a gente não está falando de um assassino, a gente não está falando de um criminoso. No banco dos réus está Jesus Cristo, o Filho de Deus. Do outro lado, sentado na cadeira de maior autoridade, ou seja, o juiz-mor daquele sinédrio, se encontra essa figura aqui, um homem chamado Caifás. Caifás, segundo o texto, ele é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, né, teoricamente, ele representava Deus diante do povo. Ele era responsável
por apresentar os sacrifícios, né, diante de Deus, averiguar ali as questões da lei, e ele comandava ali também quando havia a necessidade de julgamentos religiosos. Bom, o homem que está ali diante do Senhor, então, representando o povo, ele é um sumo sacerdote, ele é o homem que representa a religião, mas o que chama a atenção na figura do sumo sacerdote é que, em tese, ele é um homem que conhece tudo sobre Deus. A gente não deve esquecer, né, que os judeus, né, os normais, né, os homens, os meninos, desde a mais tenra idade, eles já eram, enfim, instruídos, né, com base na Torá, no Antigo Testamento. Eles decoravam trechos gigantescos, né, eles decoravam a lei. Então, o Caifás aqui, né, e todos os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles tinham uma bagagem, né, de instrução muito grande. Eles conheciam tudo sobre a religião judaica, conheciam todas as leis, sabiam fazer todas as interpretações possíveis. Portanto, este é um homem que representa a religiosidade. Ele é a religião judaica, né, aqui personificada. Só que é interessante que este homem que é religioso um extremo conhecedor das coisas a respeito de Deus. Agora ele está diante do próprio Deus e não consegue reconhecê-lo. E isso é interessante. Naquela noite, Caifás não apenas julgou Jesus. Caifás, ele julgou a si mesmo. A escolha dele foi clara quando a gente observa o texto. Ele preferiu o sistema religioso ao Salvador. Ele preferiu o poder do reconhecimento do cargo que tinha, ao invés de reconhecer o próprio Cristo que estava diante dele. Ele preferiu a religião ao arrependimento. E essa história de Caifás, ela continua ainda. Porque muitas vezes, sem percebermos, nós também estamos neste tribunal. E nós também julgamos Jesus. E nós não julgamos Jesus, talvez, com palavras, nós não julgamos Jesus através de violência, mas nós julgamos Jesus com base nas escolhas que nós fazemos. Nós repetimos os erros de Caifás. Nós temos um rosto diferente do dele, nós vestimos roupas diferentes da dele, nós, enfim, estamos num contexto diferente, mas por vezes nosso coração é tão endurecido quanto o de Caifás. Naquela noite, diante de Jesus, Caifás fez a sua escolha. Ele preferiu a religião sem Cristo, ao invés de Cristo, que é a verdadeira religião. Mas Jesus é a verdadeira religião que confronta a falsa religião. E esse drama aqui de Mateus 26, do 57 ao 68, ele não é apenas um relato histórico, não é apenas um relato que está aqui na Bíblia para a gente saber o que aconteceu lá atrás, mas ele é um espelho assustador da realidade de muitos ambientes religiosos nos dias de hoje também. Porque esse trecho aqui nos ensina que é possível a gente estar dentro da religião, mas ao mesmo tempo contra Cristo. Já imaginou isso? Esse trecho nos ensina que é possível a gente usar vestes religiosas, vestes sagradas, mas o nosso coração está vestindo trapos de imundícia diante do Senhor. Esse texto aqui nos mostra que é possível a gente saber tudo sobre Deus e ainda assim rejeitá-lo quando ele está diante de nós. É isso que nós aprendemos aqui, e nessa noite eu quero convidar você a olharmos aqui para Caifás, mas não como pessoas que julgam à distância, mas eu gostaria de chamá-los como pessoas que examinam de perto o próprio coração. A história de Caifás não está aqui apenas para a gente julgá-lo. Caifás fez isso, que homem mau, que vilão. Mas essa história está aqui para que a gente olhe o nosso próprio coração e a gente perceba que se a gente também não está no mesmo caminho, se a gente também não está, de repente, participando da religião,
mais distante de Jesus. Porque é sobre isso que a Páscoa nos fala. É sobre a gente renovar esses votos de convicção, de fé em Cristo Jesus, que é aquele que morreu por nós. Nós cantamos sobre isso, nós lemos sobre isso. Mas qual é o impacto real disso em nossas vidas? E a gente tem, então, Caifás, que sabia de todas essas coisas também. Mas isso não foi suficiente. Os erros de Caifás continuam vivos. Não apenas aí fora, quando a gente vê as pessoas rejeitando Jesus, e as pessoas, em nome da religião, desprezando e rejeitando a salvação em Jesus. Mas o grande problema é que, por vezes, este erro de Caifás acontece aqui dentro. E mais grave do que isso, acontece dentro do nosso próprio coração. Às vezes a gente precisa parar para ver se a gente não está cometendo os mesmos erros, de formas sutis, disfarçadas e religiosas. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui está lá dos versículos 57 ao 60. E esses versículos, então, principalmente ali o 59, vai dizer: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando que Jesus tinha dito, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. O primeiro ponto que eu destaco aqui é que Caifás, ele amava mais a religião do que a verdade. Por que eu estou falando isso? E esse é um detalhe que eu gostaria que você anotasse, guardasse com você. Toda vez que a religião abre mão da verdade para ter o controle das pessoas, ela já se distanciou de Deus. Toda vez que a religião abandona a verdade para manter o controle, ela já se distanciou de Deus. Esse nunca foi o objetivo da verdadeira religião. E Caifás é um homem que ama a religião. Isso é inegável. Mas ele odiava a verdade. Porque Caifás, a gente percebe aqui pelo contexto e por quem Caifás era e o cargo que ele ocupava, que ele era um defensor da tradição, mas não era um defensor da verdade. Ele conhecia o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento se cumpriu na pessoa de Jesus. Isso é algo interessante, não apenas de Caifás, mas de todos os religiosos aqui da época de Jesus. Porque eles eram, e por isso Jesus era tão, talvez, hostil para com os religiosos. A gente vê Jesus tratando os fariseus, os saduceus, os religiosos, de uma maneira mais rude do que as pessoas comuns. E o ponto é exatamente esse, porque esses homens eram conhecedores da tradição e eles eram conhecedores das escrituras do Antigo Testamento. Portanto, era dever deles saberem que Jesus era, de fato, o Messias que havia de vir. E, diga-se de passagem, esses homens aqui demonstram que sabiam sim disso. Porque a dificuldade deles não era saber, e não era cogitar a possibilidade de fato, o Messias ser este homem chamado Jesus. Mas era o fato deles saberem disso e rejeitarem. Esse é o grande problema da religião. É porque a religião faz a gente trocar Jesus por tradições ou por interpretações escusas da Escritura. Não é incomum a gente ver por aí um monte de pessoas que interpretam a Bíblia do jeito que ela quer. E aí a verdade vai para o espaço. Para que a verdade se eu posso interpretar a minha própria verdade com base nos textos sagrados? Então, o texto aqui nos fala que ele procurou falsas testemunhas. E isso aqui é um indício claro de alguém que não está procurando a verdade. Você já pensou assim, alguém que está buscando a verdade precisa contratar falsas testemunhas? É óbvio que este homem aqui, ele almeja qualquer coisa menos a verdade. E o que ele está fazendo aqui é proteger a sua religião. Então, ele
procura essas falsas testemunhas porque ele não queria a verdade, mas ele queria um argumento para continuar mantendo o seu sistema funcionando, o sistema religioso funcionando. Porque Jesus representava um grande perigo para isso. Jesus fazia oposição a esse sistema religioso. E Caifás manipula, ele corrompe, ele fabrica falsas testemunhas, tudo em nome da defesa da fé. Já parou para pensar no absurdo disso? O que ele está fazendo aqui é uma espécie de apologética. Ele está defendendo a fé dele no seu próprio sistema, e com isso ele vai lançando mão dessa manipulação, dessa corrupção e dessa fabricação de falsas testemunhas. Porque alguém que não tem compromisso com a verdade, obviamente ele terá compromisso com a mentira. O que a gente pode aprender aqui deste ponto é que não há busca sincera pela verdade quando há o desejo de manter o poder ou o status. Qualquer pessoa que queira manter o status, que queira manter um poder, que queira manter um cargo, ela, na verdade, estará com essa busca pela verdade prejudicada. E hoje, a gente vê muitas pessoas que não querem a verdade de Cristo. A gente vê pessoas que querem argumentos para defender os seus lugares. Igrejas que adoram suas estruturas, igrejas que se vangloriam das suas liturgias, igrejas que se vangloriam dos seus prédios, mas expulsam Jesus quando Jesus confronta e chama tudo isso de orgulho. Existem por aí muitos corações que preferem manter o status religioso do que se dobrar à verdade do Evangelho que verdadeiramente liberta. Igrejas que preferem o status ao invés de santidade. A gente vê por aí líderes que abafam os pecados internos para proteger o sistema religioso. É muito comum a gente ver isso. A gente vê muitas tradições e muitas ideias sendo defendidas, inclusive acima das Escrituras. A pergunta que fica para a gente deste ponto aqui é: você ama mais a sua ideia sobre religião ou você ama a verdade de Cristo mesmo que ela confronte o seu coração? Essa é a pergunta que a gente precisa responder para saber com o que a gente tem compromisso. Mas, mais uma pergunta. Hoje, será que nós estamos defendendo a verdade de Cristo ou a estabilidade do nosso próprio status religioso? Este é o desafio para nós. No segundo ponto que eu tenho aqui, o texto mostra que Caifás ele queria um Cristo calado. Os versículos 62 e 63 vão mostrar isso para a gente. Acompanhe lá a leitura. Versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. É interessante, né, como o Caifás aqui ele faz esse teatro aqui, né? Porque o texto nos fala que esse tipo de religiosidade, ele sempre vai preferir silenciar a voz de Deus. É mais ou menos assim: Jesus estava quieto e o Caifás ele quer que Jesus fale. Mas quando Jesus fala, o Caifás quer que ele fique quieto. É mais ou menos assim. Por que isso? Porque o que Jesus tem a dizer
não é o que Caifás pretende escutar. A frase aqui que eu gostaria de deixar para você é que quem não suporta ser confrontado por Cristo já é um inimigo dele. É isso que, às vezes, a religiosidade faz a gente pensar ao contrário. A gente acha que a gente não precisa obedecer, a gente não precisa se submeter ao senhorio de Jesus. E a gente acha que vir domingo na igreja, cantar hinos, de repente contribuir financeiramente, de repente fazer alguma ação boa aí para as pessoas, de repente isso seja suficiente. E a gente não percebe que por trás dessas ações, que são grandiosas, sim, mas existe um desdém para com a pessoa de Jesus. O que ele representa aqui para nós é exatamente isso. Caifás acusa Jesus de blasfêmia por Jesus dizer a verdade sobre si mesmo. O próprio Jesus fala isso, ele fala assim, gente, se eu estou mentindo, então fala aí qual que é a minha mentira. Agora, se eu estou falando a verdade, por que vocês estão me agredindo? E esse questionamento de Jesus fica sem resposta, porque Jesus está expondo novamente este problema aqui do coração. O problema de Caifás não é a ignorância, não é porque ele não sabe que Jesus é o Filho de Deus, é a rebeldia. E não se engane, novamente vamos lembrar que quem é Caifás? Ele não é alguém hostil, não é alguém rebelde contra Deus que está longe. Ele é um camarada que está dentro da religião, que tem mais conhecimento do que os demais, que jejua, que ora mais, que entrega as suas ofertas, que ajeita o templo lá quando acontecem as festas ali dos judeus. Ele não é alguém que está distante, ele é alguém que está dentro da religião. Não, no entanto, aparece aqui este pecado não de ignorância, mas de rebeldia. Existem também hoje igrejas, pessoas que rejeitam as pregações, as mensagens que expõem pecados. A gente ouve, igrejas aí que não pregam sobre pecado, porque isso não agrada mais os ouvidos das pessoas. Ninguém quer entrar na igreja para ouvir sobre o seu pecado, ela já sabe que ela é pecadora. Sabe o que ela quer ouvir hoje na igreja? Que ele é lindo. Tem mais umas frasinhas por aí, meus lindos. E vocês são, mas a questão não é essa. A gente não pode se esconder atrás dessas coisas. A gente não pode achar que a nossa vida cristã ela está baseada nisso, em que sempre o nosso ego, enfim, a gente seja levantado desse jeito. O que a gente precisa e o que o Evangelho faz é exatamente isso. É que diante de Jesus, os nossos pecados ficam expostos. Só que Jesus, ele expõe os nossos pecados não para a nossa destruição, mas é para nos fornecer a oportunidade de nos arrependermos, de confessarmos o nosso pecado. Para que ele, então, que é o dono da justiça, da misericórdia e da graça, encha as nossas vidas. A gente vê crentes hoje que querem um Cristo que consola. E hoje na escola bíblica, nós começamos 2 Coríntios, que começa exatamente pelo tema da consolação. E como é maravilhoso a gente ser consolado pelo Senhor. Mas a gente também precisa saber que, por vezes, nós seremos confrontados. Existem ambientes religiosos que silenciam os profetas. E eu estou falando aqui de profetas que são aqueles que proferem as palavras do Senhor. Aqueles que falam, está escrito. Essas pessoas em muitos lugares estão sendo caladas, sendo substituídas por pessoas que afagam o ego, que falam palavras que são agradáveis e palatáveis ao coração. Era isso que Caifás gostaria de ouvir, talvez. Mas a fala de Jesus confrontava tudo o que ele sabia sobre religião.
e por causa da sua rebeldia ele não gostaria de admitir que o que Jesus estava falando é verdade, mesmo sabendo que era. Quantos querem também hoje um Cristo mais domesticado, um Cristo que seja controlável, que a gente controle o que ele vai fazer, que a gente diga para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer? Quantas pessoas querem um Jesus, um Cristo que seja previsível? Sempre que você precisar, você estrala o dedo, ele aparece para você e resolve seus problemas. Quantas vezes a gente não almeja um Jesus que seja assim? Quantas vezes a gente espera ouvir, né, um evangelho que só abençoa a nossa vida, mas que não confronte, que cure, mas que não exija arrependimento? Existem muitos evangelhos sendo anunciados por aí. E o Caifás fez a escolha dele. E a gente tem que fazer a nossa também. A pergunta aqui é: o Jesus que você adora é o da Bíblia ou é o Jesus da sua conveniência? Essa é uma boa pergunta para a gente refletir. Qual o Jesus que você ama? O da Bíblia? Ou é aquele Jesus que você já interpretou e que você acha que ele é melhor para você? Terceiro ponto aqui é que quando o Caifás aqui, ele optou por uma religião que humilha Cristo ao invés de se submeter a ele. O final do texto aqui, versículos 67 e 68, são versículos impactantes. Versículo 67 diz: então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? E nesse ponto aqui, a gente percebe que nada agride mais a Cristo do que uma religião que usa o seu nome, mas que não se submete ao seu senhorio. Esses homens estão fazendo todas essas coisas aqui, supostamente em nome de Deus, em nome da religião. A gente olha aqui esses verbos, cuspir, bater, né, zombar. Isso aqui é, talvez para nós entendermos, é o auge do desprezo, do desdém. Uma religião falsa, uma religião vazia da verdade, ela é sempre agressiva ao verdadeiro Cristo. E se não com as mãos, mas com as atitudes também. A gente sabe que em lugares do mundo, nós temos irmãos que, simplesmente pelo fato de serem cristãos, estão sendo atrocidades, estão sendo mortos, estão sendo perseguidos, estão sendo cuspidos, batidos, zombados. A gente sabe que essas perseguições desse nível acontecem. Mas Jesus já lembrou os discípulos que não é por causa deles, não é. Esse é um ódio contra Jesus. As pessoas matam por causa de Jesus. E os cristãos morrem por causa de Jesus. E geralmente quem mata os cristãos são religiosos, não é verdade? São aqueles que acham que encontraram a verdadeira religião. Mas essa religião que não é verdadeira, ela é sempre agressiva. A maior tragédia de uma religião não é o fato dela não proporcionar e que quem participa da religião conheça Jesus. A maior tragédia da religião não é o fato de não conhecer Jesus. A maior tragédia da religião é conhecê-lo e mesmo assim rejeitá-lo. A advertência aqui de Jesus é clara para nós hoje, é que a presença de Cristo expõe o coração da religião. Geralmente, quando religiosos estão diante de Jesus, o coração deles fica desnudado. E eles precisam sempre fazer uma escolha. E a escolha, geralmente, não era dentro da religiosidade que eles praticavam. A gente pode ver aqui, né, que quando a religião não suporta a autoridade de Jesus, e todos reconheciam isso, quando Jesus falava, né, muitos textos vão falar assim para a gente que chamava a atenção o fato de Jesus ensinar as Escrituras com autoridade. Jesus era diferente dos religiosos da sua época, ele falava com propriedade, com autoridade.
era aquela verdade que catalisava as pessoas descobriam a vida, o sentido da vida, quando Jesus falava a respeito das leis e de como ele era o cumprimento delas. Mas a religião, quando ela não suporta essa autoridade de Jesus, ela vai partir para a humilhação, ela vai partir para a zombaria. E a gente olha assim, hoje, em muitos contextos, a gente vê cultos, liturgias, que não têm Cristo como centro, liturgias que não têm vida. A gente vê pregações motivacionais, sem cruz nenhuma, sem arrependimento, sem transformação, púlpitos sem evangelho. A gente vê comunidades onde Cristo é somente um acessório, mas não é o Senhor da vida das pessoas. Jesus é somente aquele que nos dá aquilo que a gente precisa. Jesus é aquele que torna a nossa vida melhor quando alguma coisa está faltando. A gente vê cultos onde Cristo é um mero figurante e o homem é o centro. Tudo isso, queridos, tudo isso é uma agressão a Cristo. A religião que despreza a centralidade de Jesus na vida está cuspindo na sua face. Esse é o tipo de religiosidade, esse é o tipo de agressão que acontece hoje. A pergunta aqui é, a nossa prática religiosa, ela está honrando de fato a Cristo ou ela está apenas expondo o nosso desprezo a Ele? Você já parou para pensar assim? Você vai fazer uma... Quantos são casados aqui? A maioria, né? Imagine que você vai fazer uma homenagem aqui para sua esposa e de repente você chega aqui, pega o microfone e você começa a falar, olha gente, eu queria falar que eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu queria dizer que ela é a melhor pessoa do universo, que eu não paro de pensar nela. E aí você começa a falar, eu queria ressaltar as seguintes qualidades dela. E aí você começa a falar qualidades e virtudes que ela não tem. E Deus você fala assim, olha, eu amo aqueles cabelos loiros dela. Daí todo mundo fala, mas ela é morena. Não, eu gosto daquela fala que ela sempre diz, e ela nunca falou aquilo. Eu gosto de ir com ela naquele lugar, e vocês nunca foram naquele lugar. E aí ela começa a chegar à conclusão que você está falando de outra pessoa. Você aí, uma mulher, né, você gostaria de passar por uma situação dessa? De o seu companheiro é chamado para te elogiar, né, para falar sobre você, te homenagear, e ele descreve outra pessoa? Nenhum de nós gostaria disso. Mas é exatamente isso o que a religião faz em relação a Jesus. A religiosidade faz assim, eu quero falar sobre Jesus aqui, porque eu amo Jesus. Eu gosto de Jesus porque ele faz isso, ele faz assim, porque ele é assim, porque ele é assado. E eu acho que Jesus ficou olhando e falando, de quem será que eles estão falando? Que Jesus que é esse daí, né? É exatamente isso que está acontecendo aqui. É assim que a gente mostra desprezo. Eu acho que nenhuma das irmãs aqui teriam outro sentimento senão de desprezo. Se o homem que você se dedica descreve um outro tipo de mulher, você se sentiria desprezado. Mas é exatamente a mesma coisa em relação a Jesus. Às vezes a gente começa a falar sobre o tal do Jesus que a gente ama e é outro Jesus, é outra pessoa. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando Jesus se revela, ele diz, né, para Caifás, verás o Filho do Homem assentado à direita com poder. E aí Caifás se revolta, né? A gente vê ali que ele rasga as vestes, ele faz todo aquele teatro, aquela cena. E por que ele faz isso? Porque o Messias de Caifás não era aquele que estava diante dele. O Messias de Caifás talvez era aquele político triunfalista que os judeus esperavam. Não havia espaço no coração dele para um Cristo que vai reinar agora pela cruz, pelo amor e pela verdade. Ainda existem crentes, né, que rejeitam o verdadeiro Cristo, porque esse Cristo das Escrituras também, assim como Caifás, não cabe nos seus planos pessoais.
Tem muitas pessoas que, quando confrontadas e quando revelada a essa pessoa de Jesus, quem ele é, o que ele fez e o que ele espera de nós, muitas pessoas também falam assim, puxa, mas esse Jesus aí agora, ele não tem muito a ver com os projetos que eu tenho para a minha vida. Essa é a fala de Caifás. Muitos querem também, como ele, um Jesus talvez político, um Jesus celebridade, enfim, né, tantas opções que a gente tem por aí. Mas eu quero dizer que Jesus, ele continua sendo o rei dos humildes. Ele continua sendo o Senhor dos que têm um coração quebrantado e contrito. Ele continua sendo o Salvador dos arrependidos. Eu queria concluir aqui pensando com vocês o seguinte. Sabe o que mais me assusta quando eu olho aqui para esse texto? O final dele, né, é chocante, mas o que me assusta aqui no texto não é o ódio, o desprezo de Caifás. Não é também a violência que acontece dentro do sinédrio aqui. O que me assusta aqui não é a violência que tratam Jesus, não é a cusparada, não é as agressões físicas que Jesus sofre, não é os insultos, as humilhações que Jesus enfrenta aqui. O que me assusta quando eu olho para esse texto aqui é que tudo isso aconteceu dentro da religião. E a religião deveria nos religar novamente com Deus, e esse é o papel de Jesus, nos religar com o Pai. Mas toda essa cena terrível aqui, ela está acontecendo dentro da religião. Tudo isso aqui está acontecendo supostamente em nome de Deus. Tudo isso daqui partiu de homens que oravam, que jejuavam, que ensinavam, que ofereciam sacrifícios, mas que no fundo tinham um coração perdido em relação a Deus. Eles tinham perdido já o coração de Deus e o seu coração de Deus também. O problema de Caifás aqui não é teológico. O problema de Caifás aqui é espiritual. Caifás aqui, ele ama mais o templo do que o Deus do templo. Ele ama mais aqui o sistema religioso do que a presença do próprio Deus. Ele ama mais a sua posição do que a presença de Jesus diante dele. E eu acho que a gente precisa também se perguntar neste momento, será que dentro de nós não vive também um pequeno Caifás? Será que nós não nos incomodamos também com esse Cristo das Escrituras que começa a mexer com os nossos ídolos? Será que a gente também não prefere, talvez, um Cristo mais silencioso, que não fala nada, mais decorativo, um Cristo talvez mais inofensivo ao verdadeiro Cristo que exige entrega, que exige arrependimento, que exige mudança? Eu preciso dizer para você, com muito amor, né, e com verdade, que o maior escândalo deste texto aqui é que Caifás, ele está dentro da religião, mas fora dos propósitos de Deus. Ele está no templo, mas está distante do reino. Ele está vestindo roupas sacerdotais aqui, mas o seu coração está nu diante do Senhor. E hoje, talvez pode ser que o maior perigo para a sua vida espiritual não esteja lá fora. Às vezes a gente pensa, o perigo está lá fora, o mundo está lá, as festas, a bagunça, enfim, todas essas coisas que a gente deve evitar. E a gente pensa que o perigo está lá para fora. Mas talvez o maior perigo não está lá fora, está aqui dentro. Talvez não esteja em nenhum pecado visível. Talvez você fale assim, não estou cometendo nenhum pecado, eu não bebo, eu não fumo, né, que tem aquela lista, né, de pecados que a gente comete. Eu não estou fazendo nada escandaloso, não estou... Mas talvez não seja um pecado visível, gritante, mas às vezes é um simples coração endurecido em relação a Deus.
um coração frio, um coração orgulhoso, um coração religioso, mas vazio de Jesus. Hoje, Jesus não está mais no tribunal de Caifás, mas Jesus, ele continua no tribunal do nosso coração. A pergunta é, qual que vai ser a sua escolha? Jesus está diante de você mais uma vez por meio da sua palavra. Jesus está diante de nós mais uma vez por meio do sacramento que nós vamos participar aqui. Qual é a sua escolha? Espero que a gente lide, né, com Jesus de uma forma diferente da que Caifás optou. Que não sejamos apenas religiosos, mas que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. E a diferença é essa, é que o discípulo, ele reconhece a voz do seu Senhor. Ele não quer que Jesus fique calado, só respondendo às suas perguntas. Ele quer que Jesus direcione a sua vida. Ele não quer as benesses de Jesus, porque ele não pode ter mais nada que ele deseje se ele tem Jesus já. Se nós gozamos da relação com Jesus, nós já temos tudo o que nós precisamos. Até porque a nossa vida não se define a esse plano que a gente vê aqui. Nada que existe aqui poderia competir com o desejo de possuir Jesus. Eu espero que esse seja o desejo do seu coração. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez em sua presença, pedindo que o Senhor nos livre deste espírito de Caifás. Quebra, Senhor, o nosso orgulho, quebra a dureza do nosso coração, que a gente opte, ó Deus, pela verdade, a verdade revelada na sua palavra. Senhor, a gente não quer ser religioso sem o Senhor. Nós queremos exercer a religião que tem o Senhor como centro, focada no Senhor, ó Deus, dedicada ao Senhor. Nós não queremos te conhecer, ó Deus, apenas de ouvir falar, apenas de conhecer as histórias, como os religiosos aqui sabiam, mas nós queremos caminhar com o Senhor. Arranca de nós, ó Deus, qualquer tipo de orgulho espiritual que protege o poder que a religião lhe concede, mas que o Senhor nos livre dessa vaidade, ó Deus, que o Senhor nos livre desta dureza e que a gente entregue tudo para ganhar o Senhor, ó Deus. Livra-nos, Pai, de sermos também como Caifás, ocupados com o templo, mas vazios da sua presença. Nós queremos, Deus, nessa noite ser discípulos do Senhor, rendidos, apaixonados pelo Senhor, obedientes à sua voz. Que o Senhor reine sobre nós. Em teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.